Saudações, turma! Hoje a gente vai ver o algoritmo heap-sort. Bem, o que vem a ser o heap-sort? O heap-sort é um método de ordenação cujo princípio de funcionamento utiliza o mesmo princípio do algoritmo de ordenação por seleção que a gente já viu. Não sei se vocês lembram, o algoritmo de ordenação por seleção ele tem um princípio básico que é o seguinte. Primeiro, ele varre o vetor, ou conjunto de dados, em busca do menor elemento. Uma vez que ele encontrou o menor, ele coloca ele na primeira posição. Bem, na sequência, ele varre o restante do vetor em busca do segundo menor elemento. E aí coloca ele na segunda posição. E assim por diante até terminar de ordenar todos os elementos. Bem, o custo para encontrar o menor ou o maior item entre n itens custa n-1 comparações. Contudo, o heap-sort consegue reduzir esse custo utilizando uma fila de prioridades no lugar das comparações tradicionais. O que vem a ser, então, fila de prioridades? Bem, em muitas situações é necessário uma estrutura de dados que suporte as operações de inserir um novo item e retirar o item com a maior chave. Como, por exemplo, retirar o último item em uma pilha ou desenfileirar o primeiro item de uma fila. Essa estrutura de dados é chamada de fila de prioridades. As operações mais comuns sobre o tipo de fila de prioridades são adicionar um novo item ao conjunto e extrair um item que contiver o maior ou o menor valor. Filas de prioridade podem ser melhor representadas por estruturas de dados que chamamos de heaps. Qualquer algoritmo para fila de prioridades pode ser transformado em um algoritmo de ordenação, pelo uso repetido da operação em série, para construir a fila, seguido do uso repetido da operação retira, para receber os itens na ordem reversa. Nesse esquema, o uso de listas lineares não ordenadas corresponde ao método de seleção, o uso de listas ordenadas corresponde ao método da inserção e o uso de heaps corresponde ao método heap-sort, que é o que a gente está vendo hoje. Mas o que vem a ser então uma heap? Uma heap não é nada mais, nada menos que um vetor que simula uma árvore binária completa, exceto o último nível, que esse, no caso, não precisa necessariamente ser completo. Todo elemento pai do vetor possui dois elementos como filhos, visto que é uma árvore binária. Cada posição do vetor passa então a ser considerado o pai de duas outras posições chamadas filhos. Se o pai está na posição I, então os filhos vão estar nas posições 2 vezes I mais 1 para o filho da esquerda e 2 vezes I mais 2 para o filho da direita. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que temos esse conjunto de dados. Na posição 0, a primeira, temos o elemento 8. Na posição 1, o elemento 6. Posição 2, o elemento 4. Posição 3, o elemento 1. Posição 4, o elemento 5. E posição 5, o elemento 2. Nesse caso, temos uma árvore binária. Notem que abaixo temos essa representação de árvore binária para esse conjunto de dados. Vamos observar. Então, o primeiro elemento, posição 0, elemento 8, é o pai da árvore. O filho da esquerda dele é o item 2 vezes I mais 1. Como o I aqui é 0, então 2 vezes 0, 0, mais 1, posição 1. Então aqui nós temos o filho da esquerda que é o 6. Observaram? O filho da direita dele é o 2 vezes I mais 2, ou seja, 2 vezes 0, 0, mais 2, 2, que é o 4. Então temos aqui o filho da direita. Bem, da mesma forma, o elemento 6 é pai de outros dois filhos. O filho da esquerda do elemento 6 é o 2 vezes I mais 1, ou seja, 2 vezes 1, 2, mais 1, 4. Então aqui nós temos o 1, posição 4, que é o filho da esquerda do elemento 6.
Então, o filho da direita dele vai ser o 2 vezes i mais 2. E no caso teremos 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Então, na posição 4, nós temos aqui o elemento 5, que vai ser o filho da direita. Na sequência, o elemento 4, nós vamos ter apenas o filho da esquerda, porque é o último elemento aqui do vetor, que vai ser o 2 vezes i mais 1. No caso, o 4 é a posição 2, então vezes 2, 4, mais 1 dá 5, que é o elemento 2. Perceberam, então, que nós conseguimos ter uma árvore binária estruturada ou organizada em um vetor, apenas usando essa fórmula para calcular as posições dos filhos da esquerda e da direita? Isso é uma heap. É uma forma de estruturarmos os elementos do vetor, organizando eles para que tenhamos uma árvore binária. Uma característica da heap é que o elemento pai da árvore sempre vai ser o maior elemento do vetor. E essa característica é, inclusive, a característica que vai permitir que o heap sort funcione também para ordenar dados. Vamos ver o algoritmo? Bem, então, um algoritmo bem enxuto e direto. A parte inicial tem a função de criar a heap, esse trecho aqui. Bem, ele vai começar aqui do meio do vetor, então ele calcula a posição do meio, vai até o início, e assim ele vai garantir que vai construir a heap considerando o elemento pai e todos os seus filhos. E vai invocar aqui a função, internamente a função cria heap. Nós vamos ver mais adiante. Após criar a heap, nós já teremos então essa característica do maior elemento, né, armazenado aqui na primeira posição. Então ele inicia um laço, que é esse trecho aqui, que começa da última posição até o início. Na primeira iteração, ele vai armazenar aqui, nessa variável auxiliar, o elemento pai da árvore, ou seja, o maior elemento. Então ele guarda aqui ele na variável auxiliar. Na sequência, ele pega e armazena o elemento que está na última posição, né, uma vez que é o índice i, e guarda aqui na primeira posição, ou seja, na posição em que deveria estar o pai, o elemento pai da árvore. A seguir, ele guarda na última posição o elemento que está no auxiliar, ou seja, o maior valor do vetor. Perceberam o que ele fez? Então é como se ele tivesse feito isso aqui. Ó. Como ele tem certeza que, por ter criado a heap aqui anteriormente, ele tem certeza que o maior elemento está aqui, então o que foi feito? Vou comentar aqui, vai ficar fácil de entender. É como se ele trouxesse o elemento 8 para cá e o elemento 2 para cá. Certo? Aí, ó, esses dois aqui vão trocar de posição. Nesse momento, o algoritmo heap sort, ele garante que o maior elemento está na última posição. Então, o que ele faz a seguir? Cria novamente a heap, considerando só esse restante do vetor aqui. Ó. Ele considera apenas essa parte do vetor, cria novamente a heap. Ao criar novamente a heap, ele vai novamente pegar o segundo maior elemento, né, no caso, se considerar todos, né, mas o maior elemento dessa sub-heap aqui, e vai jogar na primeira posição. Com isso, ele vai fazer novamente essa troca do primeiro com o último, e assim sucessivamente até que ele tenha todos os elementos ordenados. Aqui, ó, a gente pode visualizar isso aqui. Ó. Então, após fazer essa troca, ele invoca novamente a função cria-heap, considerando, ó, se vocês notarem aqui, ó, o i-1, que é o final, né? Ou seja, ele reduziu ali o tamanho do vetor para que na próxima iteração ele despreze aquela última posição que no caso já está ordenada, que é essa aqui. Entenderam o funcionamento desse algoritmo? Ele é muito bacana. Então o que ele faz? Resumindo, né? Cria a heap. Uma vez que eu criar a heap, eu tenho um maior elemento lá na primeira posição.
Faço a troca desse elemento com o último. Fiz a troca aqui, ó. Cria a heap de novo, considerando só a primeira posição até a penúltima. Quando ele criar a heap novamente, ele vai pegar esse elemento, que no caso é o segundo maior, e jogar para a primeira posição. Vai fazer a troca novamente e criar a heap, considerando agora menos uma posição do vetor. E assim por diante, até que todos os elementos estejam ordenados. Ele é muito eficiente com essa estratégia que ele usa. Mas a pergunta que não quer calar é: e a função cria heap? Como ela funciona? Bem, vamos ver. Temos aqui a função cria heap. Ela também não é muito difícil não, tá? Ela não é complexa não, é uma função bem simples. Vamos tentar entendê-la. Bem, ele recebe aqui o vetor, o i e o f. O i vai sempre ter a posição de início, né? E o f vai ter a posição final. Inicialmente, guarda o pai. Então, o auxiliar recebe o vetor na posição i, que vem inicialmente a posição de início do vetor. Depois de guardar o pai, calcula o filho da esquerda. Estão lembrando aqui da equação para cálculo do filho da esquerda? Ó, j recebe i vezes 2 mais 1. Esse é o filho da esquerda. Então, o j vai ter a posição do filho da esquerda. Verifica o seguinte, nesse laço aqui, ó, enquanto o j for menor ou igual a f, quer dizer o seguinte, que eu ainda tem elementos para avaliar. Né? Mesmo que o j for igual à última posição, quer dizer que eu ainda tenho alguém para avaliar. Então ele entra. Quando ele entra, ele verifica o seguinte, se esse pai atual que eu estou avaliando só tem um filho ou dois. Se o j for menor que f, quer dizer que ele tem dois filhos. Se o j for igual a f, quer dizer que ele tem um filho só. Bem, se ele tiver dois filhos, o que ele faz na sequência? Verifica se o filho da esquerda é menor que o filho da direita. Né? Se a posição do filho da esquerda é j, então a posição do filho da direita é j mais 1. Então ele verifica se o filho da esquerda é o menor. Por quê? O objetivo aqui nesse momento é saber quem é o maior deles. Se o filho da esquerda é menor, então ele incrementa o j. Por quê? Para eu guardar a posição do maior filho. Se não for menor, então ele não faz nada. Ele entra aqui no fim si e encerra aqui essa condição, sabendo quem é o maior filho dentre os dois, se é o da esquerda ou se é o da direita. Bem, uma vez que ele já sabe agora qual o maior filho, ele vai comparar o auxiliar, ou seja, o pai, com esse maior filho, que ele faz aqui, ó. Ele verifica se o auxiliar é menor que o maior filho. Se for, então isso quer dizer que o pai está na posição errada, ele tem que trocar. Então ele faz isso aqui, ó. Vetor na posição i recebe vetor na posição j. O pai passa a ser o filho, melhor dizendo, né? O filho passa a ser o pai e calcula o filho da esquerda do atual pai. Se não, ou seja, se não é menor, o j recebe a última posição. Ao terminar esse laço, ele depois devolve o elemento que estava armazenado na variável auxiliar para a posição correta dele. Muito simples, tá? Vamos ver um exemplo de como funciona? Então vamos lá. Vamos supor que temos aqui esse conjunto de dados, né? Foi invocada aqui a função cria_heap, passando esse vetor da posição 0 até a posição 6. Então, temos aqui a nossa heap. Inicialmente, guarda o pai na variável auxiliar. Bem, na sequência, calcula o filho da esquerda, calcula o filho da direita. Verifica qual dos dois é o maior. O maior é o filho da direita. Nesse caso, compara agora o 67, verifica se ele é maior que AUX. Lembrando que aqui no AUX nós temos o valor 23. Se for maior, então o pai vai receber 67, o i vai receber 2, então o filho vai passar a ser o pai, e o j vai receber 5. Então, ó, como eu falei, ó, então o pai vai receber 67. Né? Continuamos tendo na variável AUX o valor 23. O 67 continua guardado aqui, a gente não mexeu nele ainda. E aí vai seguindo o algoritmo agora
vai para a posição 2. Procura quem é o maior filho de I. Nosso I agora é o 67. Então nós temos os filhos 54 e 21. O filho da esquerda e o filho da direita. Ele identifica que o filho 54 é o maior. Nesse momento ele compara o 54 com o AUX. AUX é 23. 54 é maior que 23? É. Então ele é maior que o pai. Então o pai vai receber o valor do filho. Então aqui no lugar do 54, ou melhor dizendo, aqui onde temos aqui o 67, que é o atual pai, vai receber o valor de 54. Então vai ficar desse jeito aqui, ó. Então aqui, ó, ficou 67 aqui, 54 aqui, permanece o 54 aqui. Nesse momento, terminou, então a variável recebe fim. Um detalhe importante, vocês lembram que a última instrução é vetor na posição I recebe AUX? É isso aqui, ó lá, tá vendo? Então, aonde o I estava posicionado, que é onde ele parou no 54 aqui, ele recebeu o AUX. Porque, ou seja, é como se ele tivesse voltado com o 23, que era o pai anterior, para a posição correta dele, né? Se a gente observar agora, ó, nós temos aqui, ó, o pai é maior do que os filhos, né? O caso 67 é maior do que os seus dois filhos. O 54 também aqui é maior do que os seus dois filhos. Então nós temos esse lado da árvore aqui, ó, vou até marcar aqui. Aí. Então esse lado da árvore está ordenado. É por isso então que se nós olharmos aqui a instrução aqui, ó, que faz a chamada para o cria-hip, por isso que ela está dentro de um laço, né? Porque justamente ela vai sendo invocada ali várias vezes para poder ordenar a árvore inteira. Entendido, pessoal? Vamos ver então como ficaria a invocação da função cria-hip para várias posições. Então, ó, então nós temos aqui a função cria-hip, né? Passando aqui, sendo invocada aqui em várias posições. Como ficaria então para esse conjunto de dados? Então, inicialmente o I vai valer 3. Então nós temos aqui, ó, posição 3, não tem filhos, não faço nada. Depois, na sequência, o I vale 2. Então nós temos aqui posição 2, 67. O pai já é maior que os dois filhos, não faço nada. Depois o I passa a ser 1. Então nós temos aqui, ó, o I é 4, 1, né? Temos aqui um elemento aqui que é maior, um filho que é maior que o pai, então o que ele faz? Troca. Ó. Então o 4 desce, o 90 vem para cá. O I agora é 0, então 0 aqui o 23, novamente nós temos um filho maior, que no caso é o 90, que é maior que o pai, então ele faz a troca aqui. Perceberam? Aqui é a troca aqui. Entendido? Então, nesse momento aqui, se nós analisarmos, ó, todos os elementos, ó, o pai maior que os dois filhos, esse pai maior que os dois filhos, esse pai maior que os dois filhos. Já temos então a RIP criada e pronta para seguir no algoritmo, uma vez que o maior elemento está aqui, ó, na primeira posição. Vamos avaliar então agora como seria essa execução, considerando o algoritmo inteiro. Então, inicialmente, o que ele vai fazer? Vai armazenar o pai no auxiliar, fazer a troca com o último elemento e invocar novamente a função cria-hip. Ao invocar novamente a função cria-hip, nós teremos essa configuração aqui. Ó. O 90 já está na posição correta dele, né? A última posição. Ele fez a função cria-hip considerando esses elementos e o 67 veio para o topo, que é o atual maior elemento. Nesse caso, ele vai armazenar na próxima iteração o 67 na penúltima posição, criar a RIP novamente. Ao criar a RIP novamente, o 54, né, vai vir para a primeira posição. A seguir, o 54 é movido para a antepenúltima posição, né, feito a RIP novamente, considerando apenas essas posições do vetor. E aí o 23 vem para o topo. A seguir, o 23 é armazenado na posição correta dele, criado novamente a RIP, o 21 vem para o topo. A seguir, o 21 também
é armazenado na posição correta dele, é criada a heap com os elementos restantes, e por fim, o último elemento já está na posição correta. Entendido, pessoal? Como que é muito bacana esse algoritmo? Né? Porque ele usa uma estratégia super legal, né? Que é a criação da heap, que se encarrega apenas de garantir que o maior elemento está no topo. A cada iteração, o tamanho do conjunto de dados que é utilizado para criar uma nova heap vai reduzindo, com isso a performance aumenta muito, né? E ele vai simplesmente fazendo essas trocas até conseguir ordenar o vetor inteiro. Pessoal, o objetivo dessa aula foi esse. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí como funciona o algoritmo heap sort, que é um algoritmo muito bacana, tem um desempenho muito bom, tá? Comparável inclusive ao desempenho do algoritmo quicksort. Desejo uma boa semana de estudos e até a próxima.